Olá pessoal, boa noite. A gente vai falar hoje sobre a síndrome da unha patelar. Ela é uma doença hereditária rara que é resultado de anomalia nos rins, nos ossos e nas articulações. Ela também aparece, causa lesões, nas unhas dos dedos e dos pés. A luxação congênita da patela é uma patologia rara em que a patela se encontra permanentemente luxada e manualmente irredutível. A patela ela se desenvolve normalmente como osso sesamoide ou femular. Usualmente, ela manifesta-se imediatamente após o nascimento, embora em alguns casos raros ela venha a ter o diagnóstico, ela pode ser diagnosticada na adolescência ou na fase adulta, na idade adulta. Little, em 1897, ele citou algumas observações que ele fez em 18 pessoas que faziam parte de uma família. E quando ele observou, o que ele observou nisso? Ele observou que todos os membros dessa família, eles tinham os polegares das unhas, eles não tinham, esses polegares e nem possuíam nenhuma patela. Então veio daí, que se surgiu o caráter da doença hereditário, Já em 1820, Chatelain, ele descreveu um paciente com alterações ungias associados a displasias do cotovelo, E Fungi, em 1946, durante um procedimento de radiologia do útero e da pelve renal de rotina, ele observou que houve projeções ósseas cônicas, elevando-se assim, na fase dorsolateral de ambas as lâminas dos ilíacos, chamando-as de cornos ilíacos, estabelecendo assim os sinais de distrofia ungial. Meu nome é Fabiana e nós vamos falar um pouco agora sobre a fisiopatologia da síndrome de unha de patela. A síndrome ela é rara, de caráter autossômico dominante, e ela é resultante na alteração do gene LMX1B. Para a gente entender um pouco a fisiopatologia, vamos entender primeiro um pouquinho o que seria esse caráter autossômico dominante. Todos os traços genéticos, eles são produzidos através da interação de dois genes, um gene do pai e um gene da mãe. E a maioria das doenças genéticas, elas tendem a ser passadas quando ambos, pai e mãe, têm o gene mutado ou defeituoso. Porém, quando a gente diz que ele é de caráter autossômico dominante, o gene mutado ou alterado, ele é forte o suficiente para dominar o gene saudável do pai ou da mãe. Então, como seria isso? Não é necessário que pai e mãe tenham o gene alterado para que ocorra a hereditariedade, ou seja, para que a criança desenvolva. Quando ele é de caráter autossômico dominante, é necessário que somente ou pai ou mãe, tenha o gene alterado ou mutado para que a criança tenha a chance, a probabilidade de 50% de desenvolver a síndrome. O gene LMX1B, ele está localizado no braço longo do cromossomo 9, mais precisamente no complexo Q34. E ele é responsável por regular uma proteína muito importante na organização e no desenvolvimento dos membros dos embriões. Então, o que ocorre na fisiopatologia? O gene LMX1B, ele para a ação da proteína, ou seja, a proteína que é responsável por organizar e desenvolver os membros dos embriões, antes que ela conclua o seu trabalho, o gene mutado ou alterado interrompe a ação dela, resultando então
nas más formações relacionadas aos órgãos e tecidos, que são mais comumente conhecidos como as displasias. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo e hoje vou estar falando para vocês um pouco das manifestações clínicas da síndrome de unha de patela. Os sintomas da síndrome variam muito conforme o paciente. Grande parte dos sintomas que serão descritos estão presentes em todos os pacientes, que devido às limitações do dia a dia, geralmente desenvolvem quadros de depressão e ansiedade, reforçando a necessidade de uma equipe multidisciplinar para tratar desses pacientes. Então agora eu vou falar para vocês um pouco das manifestações clínicas. Vamos lá? Então, pessoal, aqui nós vamos ter o glaucoma, né, que é um aumento da pressão dentro dos olhos, né? Ela vai ocorrer geralmente em uma idade mais avançada. Temos aqui uma foto dos rins. Eu estou mostrando essa foto para vocês porque a doença renal, ela constitui a forma mais grave da síndrome de unha de patela. Pacientes portadores da síndrome de unha de patela, eles podem ter uma desordem renal, que pode variar de uma ligeira proteinúria, ou seja, a eliminação de proteína pela urina de forma excessiva, ou um quadro grave de insuficiência renal. Nessa foto, nós temos uma das principais manifestações clínicas da síndrome de unha de patela. Aqui nós podemos ver a ausência de patela, né? É muito comum a displasia do joelho, que é caracterizada pela hipoplasia ou ausência da patela. Nesse caso aqui conseguimos ver, né, que não há patela nesse joelho. Outra manifestação clínica seria a distrofia ungueal. A distrofia ungueal são alterações na textura, composição ou na forma das unhas. Na síndrome de unha de patela, poderão ter lúnulas triangulares. Nessa foto aqui, percebemos a lúnula e vemos claramente que ela está triangular, caracterizando a distrofia ungueal. Outra manifestação da distrofia ungueal seria a ausência parcial das unhas, principalmente das unhas dos polegares. Outras manifestações que valem a pena ser citadas incluem a displasia do cotovelo, que é uma anomalia bastante evidente, com subluxação ou luxação, que é uma lesão nas articulações dos cotovelos, com limitação de extensão, é o que podemos observar nessa imagem. E a outra manifestação que merece destaque seria os cornos ilíacos, que é uma deformidade pélvica onde forma uma elevação óssea na pelve, que está bem evidente nesta foto. Olá pessoal, meu nome é Brena. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico ele é baseado em achados clínicos e radiológicos e é confirmado pela identificação de uma variante patogênica heterozigótica no gene LMX1B. O manejo desse paciente vai envolver o monitoramento contínuo das complicações, que podem ser ortopédicas, oculares e renais. Nas complicações oculares, a gente vai observar um glaucoma primário de ângulo aberto e uma hipertensão ocular. Já nas complicações renais, vamos observar uma proteinúria, com ou sem hematúria, uma síndrome nefrótica, doenças renais crônicas e em estágios terminais. Em uma análise da mutação desse gene o LMX1B revela um papel importante desse gene no desenvolvimento de neurônios serotoninérgicos, dopaminérgicos e mesencefálicos. Essa associação permitiu a elaboração de uma hipótese que diz que pacientes com essa síndrome apresentam um risco aumentado de ter um transtorno de déficit de atenção. Boa noite, meu nome é Maria Helena e eu vou falar do tratamento da síndrome da unha patelar. O tratamento é o controle da hipertensão arterial e os níveis de proteína na urina,
com medicamentos denominados inibidores da enzima conversora de angiotensina. Pode diminuir a velocidade de declínio da função renal. A pessoa que apresenta insuficiência renal precisa de diálise ou transplante renal. Devem ser realizados exames genéticos nas pessoas afetadas que desejam ter filhos. Não existe terapêutica específica para esta síndrome, devendo ser considerada a correção cirúrgica de acordo com alterações funcionais. Agora, nós vamos falar sobre os diagnósticos de enfermagem baseados na teoria de Van der Horst escolhidos pelo grupo. Como primeiro diagnóstico, nós colocamos mobilidade física prejudicada, caracterizado por redução na amplitude de movimentos, evidenciado por prejuízo músculo-esquelético. Como intervenções, demonstrar técnicas de conforto apropriada, orientar sobre o uso da mecânica corporal correta e orientações sobre o auxílio na deambulação. Como segundo diagnóstico, nós colocamos a intolerância à atividade relacionado à falta de condicionamento físico evidenciado por desconforto aos esforços. Como intervenções, programar e planejar os procedimentos a serem realizados evitando desgastes necessários, aumentar gradualmente as atividades do paciente, estando sempre atento às possíveis alterações em seu estado geral e garantir um ambiente favorável ao seu repouso. Como um terceiro diagnóstico de enfermagem, nós colocamos o diagnóstico de dor aguda, caracterizado por alterações no parâmetro fisiológico, evidenciado por agente biológico lesivo. Intervenções relacionadas à dor aguda é verificar os sinais vitais, mensurar a dor aplicando a escala de dor e a redução da ansiedade, proporcionando ao paciente atividades que lhe tragam algum lazer. E o último diagnóstico, nós colocamos um diagnóstico de risco de perfusão renal ineficaz relacionado à função renal, como intervenções, controle da hipertensão, monitorização dos sinais vitais e controle do ambiente e segurança.